Veja como são as coisas, né? Agora tudo fica muito bem explicado, mostrado, revelado para cada um de nós brasileiros. Romário, que seria uma força muito grande, né, para ajudar várias pessoas nesse momento tão difícil que o Brasil atravessa, na questão da anistia, uma voz forte, foi um ex-jogador, consegue conversar com as massas. A gente vê, né, o ex-atleta totalmente leniente. Política para quê? Né? Eu só quero absorver o que a política me traz de bom. Salários, cargos, benefícios. Mas agora acabou sendo processado aqui em milhões de reais por fraude. E não tem mais nenhum patriota para poder ajudar, para poder estar ao lado dele, né? E venceu o processo eleitoral com o apoio maciço de membros da direita, inclusive ele está no PL. Valdemar fala, mas nunca age, né? Nunca age. E esses elementos são sempre, né, de uma forma ou outra, sempre, né, ajudados, a gente sabe muito bem por onde. Agora, um outro que a gente, sinceramente, não esperava nada, mas está entregando tudo. Vê a semelhança e a diferença, né? Ricardo Nunes. Rapaz, gente, vai compartilhando esse vídeo, ajuda muito aqui, maceta o dedinho aí no like, compartilhar aqui dentro do YouTube, vem fazer parte da nossa família. Olha o Ricardo Nunes, que coisa bacana que ele fez. Então, chegou um funcionário de um teatro lá, tal, e foi gritar aí, a plenos pulmões, aí bem feito, aquela palhaçada ali, tal, com o Charlie Kirk nos Estados Unidos. O Ricardo Nunes pegou e chegou, ó, manda esse cara embora. Eu não vou pagar com dinheiro da prefeitura um sujeito que está pregando, né, uma barbaridade dessa. Vamos ver o que é que aconteceu. Depois de pedidos oficiais do vereador Adriles Jorge, né, do União, a Prefeitura de São Paulo começou o processo de rompimento do contrato com a Organização Social Sustenidos, responsável pela gestão do Teatro Municipal. A decisão surge depois da entidade recusar demitir Pedro Guida, gestor de elencos, que celebrou publicamente a morte do americano, né, o Charlie. Guida, vinculado a Sustenidos, a empresa, divulgou suas redes que Kirk mereceu morrer por ser nazista, referindo-se ao assassinato do norte-americano durante uma palestra na Universidade de Utah, né, nos Estados Unidos. Kirk tinha apenas 31 anos, era casado, pai de 2 filhos, uma família linda, meus amigos, linda. Diante da repercussão do vídeo, Adriles articulou o apoio de 25 vereadores para um ofício exigindo a rescisão de contrato entre a empresa e o executivo municipal. Segundo o parlamentar, a atitude feriu princípios constitucionais da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, conforme o artigo 37 da Constituição. Grande trabalho que o Adriles vem fazendo, hein? Quando se fala em liberdade, inclusive de expressão, de opinião, sou o primeiro a defender, diz o vereador. Mas não podemos confundir liberdade com incitação ao ódio, celebração de execução de alguém, ainda mais quando isso parte de uma pessoa com vínculos de trabalho com a administração pública. Antes mesmo do pedido formal do vereador, a administração do teatro municipal, faz parte da prefeitura, sugeriu à empresa desligamento do funcionário. E o prefeito Ricardo Nunes também recomendou medidas firmes por conta da repercussão negativa. Mas a organização, o teatro, blindou e não fez absolutamente nada, não tomou nenhuma providência. A Sustenidos foi longe demais ao manter seu expediente de um cidadão que reverbera nas redes sociais o prazer pela morte de um cristão brutalmente assassinado. Mesmo alertada, a empresa manteve o homem no quadro de funcionários. Não é possível a prefeitura dar continuidade à relação jurídica com a organização. Na quinta-feira, Ricardo Nunes oficializou à Procuradoria-Geral do município o pedido de revisão contratual com a Sustenidos. Para Adriles, o caso prejudicou a imagem e integridade da administração cultural da cidade. A decisão do prefeito em suspender o contrato com a empresa foi acertada. O que o Ricardo Nunes fez? A empresa não quis demitir o cara. O Ricardo Nunes pegou e falou assim, você não vai demitir? O cara está desejando a morte de pessoas ali, barbaramente, envergonhando o nosso país, que é um tonto, um besta quadrado, do teatro. Teatro, Lei Rouanet, artistas, milhões, tudo.
aquele enredo que vocês conhecem. Ricardo me falou, então tá bom. Pode continuar com o funcionário. Eu encerro o contrato aí com a empresa. Tchau, obrigado, tchau e benção, vá procurar o seu lugar. Ou seja, sinceramente, eu dou a mão à palmatória e reconheço que Ricardo Nunes, olha, me surpreendeu muito. Não vai ser tudo que faz que vai agradar a gente. Eu não gosto de ver muitos ambulantes e a gente pede aí ao Ricardo o que dá para fazer para ajudar essas pessoas. É triste ver ambulantes lá em São Paulo, né, gente que vai muito para lá, né, perdendo tudo naquelas ações ali do Rapa, aqueles fiscais. Isso dói o coração da gente. Mas é inegável o maravilhoso trabalho que o Ricardo vem fazendo. Está ao lado dessas pessoas que estão sendo injustiçadas, sempre apoiando o presidente Bolsonaro, porque num primeiro momento a gente ficou chateado com o Ricardo Nunes lá na época da pandemia. Lá na época da pandemia, ele era vice do Bruno Covas, tal. A gente viu o trabalho medonho de Bruno Covas e João Dória, o que eles faziam contra a própria sociedade paulistana e o estado de São Paulo. Mas depois, eu não tenho palavras para medir o trabalho lindo que ele... Sem contar também o vice-prefeito, Coronel Melo Araújo, que esse também, caraca, meu, que vice-prefeito. Que vice-prefeito. Ricardo tá de parabéns. Tá? Só perde pro Abílio, né? O Abílio não tem jeito, é o melhor prefeito do Brasil. Não tem como falar que o Abílio não seja o primeiro. Vocês estão acompanhando as redes sociais do Abílio? Aquele deputado federal do PL que venceu em Curitiba? O melhor prefeito do Brasil, disparado. O nosso prefeito aqui da nossa cidade de São José do Rio Preto também está fazendo um lindo trabalho, também estou gostando muito. Né? Às vezes a gente precisa tomar umas medidas, né, que a gente acaba vendo que está errado. Eu gostei muito da atitude do prefeito. Não vai ter aumento de IPTU aqui em Rio Preto. Isso foi legal demais do prefeito. Olha, a gente está numa safra muito boa. Diferentemente dessa turma. Essa turma aqui que é uma vergonha. Para o nosso, né, posicionamento, né, meus amigos? O Romário tem uma força muito grande. Ele sabe que essas pessoas estão sendo injustiçadas. Sabe? Você poderia dar uma força... Eu acho que o Romário deveria entender que ele foi eleito com o voto do conservador. Pode não ter sido lá em anos anteriores, Romário, mas dessa vez foi. E outra, você está vendo de perto a injustiça toda causada, mas não quer se indispor aí com o STF, não quer se indispor politicamente? Então não seja político. Romário foi condenado agora a pagar 2 milhões por fraude em dívida com empresa. Olha o que aconteceu aqui, ó. Né? O senador Romário foi condenado na sexta-feira pela Justiça do Rio de Janeiro ao pagamento de 2 milhões de reais em indenização pelo crime de fraude à execução de uma dívida. A vítima foi a empresa Concretize. A decisão assinada pela juíza Simone Frota também converteu as penas de 6 meses de detenção em multa. Ele tinha tomado aí 6 meses de detenção. Aí levou uma multa no lugar da detenção. O ex-jogador ainda pode recorrer, mas aqui, ó, segundo a acusação, o senador, ciente de que já havia uma execução contra ele, transferiu bens para outras pessoas, na tentativa de atrapalhar a justiça e evitar o pagamento da dívida. Como transferência foi realizada depois da dívida e já estava reconhecido e o processo de cobrança em andamento, o juiz entendeu que houve fraude à execução. Ainda de acordo com a sentença, não se tratou de uma simples doação, mas de uma ação intencional para esconder patrimônio e frustrar a eficácia da execução. A decisão também cita outra tentativa de fraude ocorrida em 2019. Na época, Romário deveria receber do Vasco a cessão de 15 milhões de reais a título de honorários. Segundo o documento, o senador buscava evitar que o valor fosse usado para quitar dívidas com a empresa Concretize. A CNN teve contato com o Romário e estava ali aguardando resposta. Muitas notícias, tudo sendo repercutido. E é lamentável esse tipo de situação. São pessoas que deveriam dar o exemplo. Dar o exemplo. É um senador da República. É um senador do Congresso Federal. Então vejam, a gente vê situações.
Eu tenho certeza que muitos nossos amigos aqui carioca, que eu tenho uma audiência muito legal, muito bacana, a segunda maior audiência, que votaram no Romário, imaginavam que ele seria uma voz que iria ajudar a direita. E o que a gente está vendo ajuda é o próprio bolso, né? Os próprios privilégios, as próprias vantagens. Isso é triste demais. Porque vejam, por muito pouco, Daniel Silveira quase vence para senador aqui no Brasil. Quase ele se torna senador. Se nós tivéssemos insistido um pouco mais, né, a gente não imaginava que ele teria uma votação tão grande. Né? Hoje ele seria senador no lugar do Romário. Não tinha sido preso, não tinha passado por todas essas situações, porque ia ser muito complicado para o STF querer prender um senador da República. Ainda mais um popular como Daniel Silveira. O que ajudou... Olha o peso do presidente Bolsonaro. Eu lembro como se fosse hoje, era domingo, processo eleitoral, saiu um vídeo, por isso que o Romário tem raiva do presidente Bolsonaro. E não deveria ter, foi eleito. Mas o presidente Bolsonaro tem uma amizade muito grande com o Daniel Silveira, sempre teve. E o presidente Bolsonaro deixou escapar para o Daniel Silveira, os dois votam no mesmo colégio. Ô grandão, votei em você, viu? E a imprensa, vocês já viram, conseguiram captar isso aí. E o Romário tem raiva do presidente Bolsonaro, imagino que seja por causa disso. Até hoje, por causa dessa situação. Cresce, Romário, cresce. A campanha já tinha sido toda feita aí, o próprio presidente Bolsonaro te ajudou em todos os momentos. Mas esquece Bolsonaro. Mas essas pessoas, que nós vamos conseguir salvar o presidente. O Trump já está mexendo os pauzinhos. E é só pelos Estados Unidos, tá? É só pelos Estados Unidos forçando mesmo. Não tem outro. Não tem. Eu gosto muito de acompanhar outros canais. Alguns falam da CPI da Vaza Toga, lógico que vai ser importante, mas uma. O Alcolumbre jamais vai rodar uma CPI da Vaza Toga. Nunca. Que ele vai pegar e colocar a carona dele para uma... Nunca. Isso nunca vai acontecer. É um cara que está lotado de processo lá dentro. Vocês acham que vai acontecer uma CPI da Vaza Toga? Eu gostaria muito que acontecesse, mas vai? Não vai. Essa anistia só passou porque eles se reuniram ali e tal, e já tinha planejado que ia jogar no colo do Paulinho da Força Sindical e do Aécio Neves. A nossa única alternativa, eu vejo aqui, é o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. A esquerda, eles estão lutando aí contra essa anistia, por quê? Eles sabem que aí tem anistia de verdade, é diferentemente daqueles pelegos que a gente está vendo nas ruas. Artistas ali, roneiros, mamateiros, que levam bilhões do povo brasileiro. Mas, Romário, cara, você foi um craque nos campos. Seja um craque na política também. Até agora, não mostrou pro que veio. Fato. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like, meus amigos. Ajuda a engajar aqui na plataforma. E vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal, tá? Tô de volta daqui a pouco, mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.